Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa sexta aula do curso de Matemática Básica 1. Então, nós estamos vendo aí as características das funções, né? Algumas que nós elencamos, como tipologia, paridade, monotonicidade e sinais. Nos vídeos anteriores, nós vimos tipologia da função, vimos paridade e hoje vamos dar monotonicidade. Então, sem muita demora, vamos aqui para o que interessa. Então, estamos já aqui de volta e antes de começar a nossa aula, né, que vai falar sobre monotonicidade, o que danado é isso, daqui a pouco vamos saber. Deixa eu só dar aqui algumas dicas aqui sobre paridade de função. Na verdade, é algo que eu deixei passar na última aula e vou trazer aqui para que, se surgirem dúvidas, já serem aí sanadas. Falei que uma função ela pode ser par, dei exemplo, uma função pode ser ímpar, dei exemplo, mas talvez eu não tenha deixado claro o suficiente o seguinte, pessoal, ó, paridade, assim como injetividade e subjetividade, são características que a função pode ter, mas existe função que ela não é nem injetiva, nem sobrejetiva, nem bijetiva. Assim como também existem funções que não são nem pares nem ímpar. Tá? Então, o que isso quer dizer? A função ela não precisa necessariamente ser par ou ser ímpar. Ela pode ser nenhum dos dois. Inclusive, vou deixar aqui como curiosidade para vocês pesquisarem aí, tá? O seguinte, ó, pesquisem já qual é a função, né, que é par e ímpar ao mesmo tempo. Será que existe essa função? Se sim, dê uma pesquisada aí, é bem interessante isso, tá bom? Então vamos aqui agora para a monotonicidade das funções. Vamos aqui ver o que é que nós temos. Olha só, aproximando, temos a função monótona. O que é uma função monótona? Vamos ver agora, olha só. Sendo A um subconjunto dos reais, o intervalo, tá? Ou seja, nós temos ali um pedaço do conjunto dos números reais, e temos uma função definida de A em R, certo? Dados x1 menor do que x2 em A, dizemos que, vamos lá, olha só, f é crescente se f de x1 é menor do que f de x2. Então, vamos aqui com calma, pessoal. Nós estamos falando aí, não é de um pedaço da função, é da função inteira. Então, a função inteira, ela será crescente se tomados x1 menor do que x2 dentro do domínio, as suas imagens também seguem essa mesma coisa. F de x1 é menor do que f de x2. Então, vamos aqui para um exemplo gráfico, né? Olha aí. Temos um exemplo gráfico de uma função que é estritamente crescente. Ela não vai ser decrescente em nenhum momento. Então, vejam aí, ó, que se nós tomarmos aqui, ó, um x1 menor do que um x2, evidentemente a imagem desse x1 vai ser menor do que a imagem do x2. Então, isso é o que caracteriza a função ser crescente, tá bom? Segundo caso, f é decrescente se for ao contrário, né? Se nós pegarmos um x1 menor do que x2 e, no entanto, a imagem, né, do x1 ser maior do que a imagem do x2. Professor, não entendi. Vamos para o gráfico. Está aí um exemplo de função decrescente. Vamos pegar aqui, ó, o x1 como sendo, por exemplo, o menos 2, tá bom? X1 vai ser o menos 2. E o x2 vai ser o 2, tá bom? Então, vamos lá, olha só. A imagem do menos 2 está aqui em cima, ó, é 3. A imagem do 2 está aqui embaixo, ó, que é o menos 1. Então, você observa que, se nós pegarmos um número menor do que o outro no domínio, as imagens elas vão se comportar ao contrário, certo? Ou seja, quanto menor o número, maior a sua imagem. Isso é o que faz de uma função ser estritamente decrescente. Então, a função ela só é monótona quando é estritamente. Não é que ela é crescente em um pedaço, não. É completamente crescente ou completamente decrescente. Tá bom? Nesses dois casos aí. Mas temos um terceiro caso de monotonicidade, que é o caso da função f ser não decrescente. O que significa ser não decrescente? Significa que ela não precisa estar crescendo em todo o intervalo. Ela pode ser constante ali. O que não pode acontecer, ela é decrescer em algum momento.
Como é que isso ficaria graficamente? Tá aí, ó. Observe que essa função, ela não é estritamente crescente. Há um pedaço aqui, vejam, ó, um pedaço em que ela não está crescendo, mas ela também não está decrescendo. É por isso que nós dizemos que essa função f, ela é não decrescente. Ou seja, se tomarmos um x1 menor do que um x2, as suas imagens também serão menores que ou iguais. Ou seja, a imagem do x1 é menor do que ou igual à imagem do x2. E aí dizemos que a função ela é não decrescente. Eu acredito que você que está vendo essa aula agora já estar aí conjecturando o que significa a função f ser não crescente. E é exatamente isso que você está pensando aí. A função f ela é não crescente quando em nenhum momento ela vai estar crescendo. Ela pode ser, inclusive, constante o tempo inteiro. Ou então, fiquem atentos a isso daí. Então, como é que ficaria graficamente? Está aí, ó. Essa função ela vem aqui, ó, decrescendo, tá vendo? Ó, vem decrescendo. Quando chega aqui, ela passa a ser constante. Ou seja, a função ela em nenhum momento é crescente. Mas nesse caso, ela também não é decrescente em todo o intervalo, tá bom? Então, é por isso que nós dizemos que essa função ela é monótona, ela é uma função não crescente. Quando é que isso acontece? Tá aqui, ó. Se pegarmos x1 menor do que x2, a imagem do x1 ser maior do que ou igual à imagem do x2. E daí temos algumas dicas, algumas anotações importantes aí, tá? Ou então, já pega aí o seu caderno, pega aí o seu material de anotações e já faz a primeira anotação, tá aí, ó. Uma função, ela não pode ser simultaneamente crescente e decrescente, tá bom? Ou seja, ou ela é estritamente crescente ou ela é estritamente decrescente. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. No entanto, olha só a dica 2. Uma função, ela pode ser simultaneamente não crescente e não decrescente ao mesmo tempo. Ou seja, a função constante, ela não é crescente em todo o seu domínio, mas também não é decrescente em todo o seu domínio, tá bom? Então fica aí essas duas dicas. Agora, nós vimos graficamente como identificar, né, se uma função ela é crescente ou decrescente. Mas dá para fazer isso algebricamente e aritmeticamente. Como? Aqui, olha só. Se x1 e x2 são dois elementos distintos de A, vejam que agora eu não tenho mais a restrição de que o x1 tem que ser menor do que o x2. Eles têm que ser apenas diferentes um do outro. Se x1 é diferente do x2, podemos avaliar a monotonicidade da função f observando exatamente essa razão. Ó. Chamei aqui de RF x1, x2. Fazendo o seguinte, ó, pega a imagem do x2 e subtrai da imagem do x1. Pega o x2, subtrai o x1 e faz essa razão. E daí veja, se essa razão for positiva, olha só, se essa razão for positiva, a função ela é crescente, se isso acontecer para qualquer x1 e x2. Se essa razão for negativa, então a função ela é decrescente. Se a razão for maior do que ou igual a zero, ela é não decrescente. E se a razão for menor ou igual a zero, ela é não crescente. Vamos entender direitinho o que isso significa agora. Veja só. Pessoal, se nós pegarmos, né, vamos lá para a definição anterior. Se nós tivermos uma função, tá, que seja crescente, vimos que x1 menor do que x2, o f de x1 também será menor do que f de x2. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas diferenças terão o mesmo sinais. Professor, não entendi. Então, vamos aqui, deixa eu escrever para vocês. Vamos lá, olha só. Nós vimos há pouco que qual é a definição de função crescente? Quando é que a função é crescente? Quando nós pegarmos x1 e pegarmos aqui um x2, ambos pertencentes ao domínio de f, tá certo? Então, x1 e x2 no domínio. Isso aqui implicar em quê? Ó? Implica que f de x1 vai ser menor do que o f de x2. Vejam. Então, ó, x1 e x2, de modo que x1, tá bom? Ó, x1
menor do que x2 implique f de x1 menor do que f de x2. Pessoal, se isso aqui acontece, vejam, o f de x2 não é maior do que f de x1, então se nós fazermos isso aqui, ó, f de x2 menos f de x1, isso aqui vai ser o quê? Isso vai ser positivo. Por quê? F de x2, por definição, está sendo maior do que f de x1, então isso é positivo. Dividido por quem? Dividido por x2 menos x1. Mas x2 também é maior do que x1. Então, o resultado aqui também vai ser positivo. E na divisão, fazendo jogo de sinais, temos, né, ó, positivo com positivo, o resultado vai ser positivo. Ou seja, vai ser um número maior do que zero. Então, pessoal, sempre que nós tivermos essa razão dando maior do que zero para quaisquer x1 e x2 do nosso domínio, veja que agora eu nem preciso mais que o x1 seja menor do que o x2. Por quê? Se o x1 for maior do que o x2, implicar que f de x1 seja maior do que o f de x2, os dois seriam negativos e o resultado ainda seria positivo. Então é isso que está dizendo. Ó. Se a função for crescente, basta que você tome x1 diferente de x2, não importa quem é maior ou menor. Você vai olhar o resultado da razão. Da razão em quê? Da razão das diferenças. Se a razão das diferenças for positiva, a função é crescente. Vou deixar aí como exercício para que vocês verifiquem os outros casos, tá bom? No caso da função decrescente, né? A função decrescente, ó, é bem simples. O que muda se essa função aqui fosse decrescente? Que ao invés do sinal aqui, ó, ser menor também, o sinal aqui vai ser maior. Vamos lembrar, né? Ó, nós vimos que se a função é decrescente, x1 menor do que x2 implica f de x1 maior do que f de x2. E daí, se isso aqui acontece, se o f de x2 é menor do que o f de x1, esse sinal da diferença aqui será negativo. Já aqui, ó, como x2 continua sendo maior do que x1, o resultado da diferença aqui embaixo será positivo. E evidentemente que o resultado aqui dessa razão será negativo, ou seja, será menor do que zero. Tá bom? Será menor do que zero. E daí, se isso acontece, a função ela vai ser considerada uma função decrescente. Então, veja que bacana aí, né? Nós podemos analisar tanto graficamente se uma função é crescente, decrescente, ou não crescente, não decrescente, assim como também podemos fazer contas, né? Podemos pegar dois valores quaisquer do domínio, pegar suas imagens, fazer essa razão aí e verificar se essa razão será positiva, será negativa, será maior do que ou igual a zero, será menor que ou igual a zero, e assim classificar a função em sua monotonicidade, ou seja, se ela é crescente, decrescente, não crescente ou não decrescente, tá bom? Então, já que vimos o caso das funções monótonas, eu vou aproveitar aqui que estamos falando aí de função crescente, decrescente, e vou aqui pegar algum caso particular, só para a gente brincar um pouquinho com essa ideia. Olha só, temos aí essa função. Evidentemente, ela não é uma função monótona. Né? Vocês observem que ela, em parte, está crescendo, em parte está decrescendo, então, longe de ser uma função monótona. É uma função que definida por várias sentenças e tem as suas especificidades aí. Né? Então, vamos aqui numerar, só para a gente poder identificar os intervalos onde ela cresce, onde ela decresce, tá? Aproveitando aí essa oportunidade. Então, olha só. Nesse intervalo que está na cor verde, são exatamente os intervalos onde a função é crescente. Então, observa aqui, ó, que a função ela é crescente em qual intervalo? De menos infinito até o menos 2 e depois do 1 até o infinito. Então, essa função ela será crescente na união desses intervalos. Daqui a pouco eu escrevo isso para vocês. Onde é que essa função é decrescente? Observe que essa função ela será decrescente exatamente nesse intervalo que vocês veem na cor amarela. Ó. Ela começa a decrescer do menos 1 e vai até o 1. Ó. Então, sempre que vamos analisar crescimento ou decrescimento, sempre partimos de elementos do domínio. Para quais elementos do domínio essa função é decrescente? E essa função é decrescente para os elementos que estão ali entre menos 1 e 1 do domínio. E, evidentemente, que essa função ela vai ser constante ali entre o menos 2 e o menos 1. Então, para qualquer número real entre menos 2 e menos 1. Então, como é que nós podemos escrever isso? Então, vamos aqui, olha só.
Deixa eu sair daqui rapidinho só para vocês verem um pouquinho melhor. F é crescente para todo x do domínio, desde que o x esteja aqui na união desses intervalos, como eu falei para vocês, ó, de menos 3, desculpa, de menos infinito até o menos 2 e do 1 até infinito. A função ela será decrescente no intervalo fechado do menos 1 até 1, tá bom? E ela será constante do menos 2 até o menos 1. Então, temos aqui um pequeno ato falho, né? Temos aqui que esse sinal aqui deveria ser o sinal de mais, mas aí fica aí a correção para vocês fazerem, tá bom? Então, vimos aí quando é que uma função é crescente, quando a função é decrescente, né? Monótona no geral, e vimos também agora o caso em que em intervalos essa função ela classifica-se em crescente e decrescente. Voltamos aqui para o nosso menu. Falta ainda a quarta, né, quarta característica, que é justamente os sinais. Então, nós voltamos aí na próxima aula trabalhando essa quarta característica das funções, tá bom? Então, por hoje é só. Se cuidem, espero que estejam todos bem e até a próxima.